Irmãos, o texto da nossa meditação é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e nós leremos do primeiro versículo ao versículo de número 12. Mas nós não faremos uma leitura corrida, nós faremos a leitura com algumas pausas, como temos feito recentemente. Eu convido você a acompanhar do primeiro versículo até o versículo de número 7. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Irmãos, aqui o Evangelho de Mateus está narrando um milagre. É uma cura ver um paralítico ali reestabelecendo seus movimentos. Mas o Evangelho de Mateus aqui não está apresentando o milagre como um fim em si mesmo. Longe disso. Aqui essa história está sendo narrada para mostrar para todo leitor do Evangelho que Jesus Cristo vem com uma missão primária. A missão primária de Jesus Cristo não é restabelecer colunas ou movimentos. A missão primária de Jesus Cristo é perdoar pecados. Porque Jesus Cristo tem consciência, Ele que é Deus, tem consciência de que o pecado é o grande elemento que dilacera o nosso coração. Então, quando Jesus começa a conversar com o paralítico, Jesus não chega no paralítico já proclamando a cura. Jesus chega no paralítico proclamando o perdão dos pecados. E aí, alguns fariseus que estavam ali do lado observam Jesus Cristo perdoando o pecado e pensam no seu coração: quem é este homem para ter a autoridade de dizer isso? Perdoados estão os teus pecados. Quem perdoa é Deus. E a partir da dúvida dos fariseus, Jesus intervém com um milagre. Então o milagre aqui, ele aponta para uma realidade maior da missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus é reestabelecer o relacionamento dos homens com Deus. Esse relacionamento dos homens com Deus foi rompido pelo pecado. O que Jesus Cristo tem como foco é esse: juntar os filhos ao Pai. E as curas que decorrem disso são um sinal de duas coisas. Primeiro, as curas que Jesus realiza são um sinal de que Ele tem poder e autoridade para falar o que Ele fala e fazer o que Ele faz. E as curas são um sinal da realidade que nos aguarda quando o reino de Deus estiver completamente estabelecido. Irmãos, quando o reino de Deus estiver estabelecido, enfermidade, morte e qualquer coisa que decorra do pecado não acompanharão a criação. Quando o reino de Deus estiver estabelecido, então não há espaço para a enfermidade. Isso lá na glória eterna. Então aqui Jesus está fazendo um movimento duplo. Ele está mostrando que Ele é Deus para perdoar pecados e que Ele é Deus para restabelecer a saúde de alguém, assim como o grande Deus, Pai Todo-Poderoso, fará quando Jesus Cristo voltar com todos os eleitos. E aí, depois desse milagre, Jesus sai do lugar onde isso aconteceu e vai para a estrada. E agora, na estrada, ele encontrará uma pessoa bastante interessante. Veja o versículo de número 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Irmãos, só esse versículo por hora. Versículo muito curto. A gente lê ele numa lida rápida da Bíblia e nem atribui a ele um peso muito interessante, porque nós não somos judeus. Nós não somos dominados por Roma. Mas quem lia o Evangelho na época que o Evangelho foi escrito,
tinha plena consciência do que estava acontecendo aqui. Jesus saiu da casa onde o milagre aconteceu e na estrada ele encontrou alguém da coletoria, um coletor de impostos, Mateus. Irmãos, esse é o tipo de gente que na época ocupava o mesmo papel social, o mesmo lugar social que a prostituta, que o criminoso. Por quê? O coletor de impostos era o homem do próprio povo, um judeu, que a serviço de Roma, o império dominador, extorquia todos os seus concidadãos, todos aqueles que também eram judeus, para dar lucros ao império romano e de brinde, conseguir lucros para si. Quem é Mateus? Mateus é o cara que desvia impostos. Mateus é o corrupto, que rouba dinheiro do próprio povo. Irmãos, aqui no Brasil a gente não está acostumado a ter isso. Mas aqui em Roma era um negócio muito, muito sério. Porque o pessoal olhava para aquilo e falava: gente, esse homem que é judeu está roubando o seu próprio povo a serviço daqueles que são os nossos dominadores. Isso gerava raiva. E Mateus, a gente consegue essa informação? Mateus, ele era chefe da coletoria. Ele era o chefe da gangue, o chefe da quadrilha. Ele tinha vários coletores que lhe obedeciam e para cada um, Mateus cobrava uma quantia. Então a gente não está falando de alguém aqui que é um pecador simples. Não, Mateus é um pecador assim com gosto. Ele visivelmente é pecador e visivelmente o povo dele o odeia. Ele é rico, com certeza, mas ele é rico a partir do desvio de impostos dos seus concidadãos. Ele é muito influente, muito poderoso, mas porque ele se vendeu para o Império Romano, o império que não dava liberdade para que o povo judeu exercesse plenamente sua cidadania. Esse é Mateus. E aí Jesus Cristo, que acabou de curar um paralítico, Jesus Cristo sai, olha para o chefe da quadrilha, o chefe da gangue, e Jesus Cristo fala algo que era, para os padrões da época, inconcebível. Jesus Cristo chama Mateus para segui-lo. Jesus aqui, ele já é um mestre reconhecido. Jesus já é alguém que tem autoridade reconhecida, até porque realizou milagres. Era esperado que Jesus chamasse para segui-lo um fariseu, alguém de caráter assim, perfeito, de conduta pura, alguém que não ostentava pecados sociais. Era esperado que Jesus chamasse esse tipo de gente, gente que tinha um currículo muito bom, mas Jesus olhou para o chefe da gangue e chamou o chefe da gangue. Sabe qual que é o mais assustador do texto? O chefe da gangue foi. Irmãos, Mateus largou a coletoria. Isso significa que ele abandonou o posto dele de chefe desse sistema que extorquia o judeu. Ele abandonou esse posto. E, uma vez abandonando esse posto, Roma colocaria rapidamente outra pessoa no lugar. Quando Mateus foi seguir Jesus, Mateus está seguindo aqui um Cristo abandonando toda a sua fonte de renda, abandonando todo lugar de onde ele tirava dinheiro. Mas antes de seguir a Jesus Cristo, Mateus organizou um jantar. Aonde? Na sua própria casa. E a gente vai ver esse jantar agora. Veja o versículo de número 10, leremos até o 12. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Irmãos, Mateus abandonou toda a sua riqueza, deixou sua fonte de renda e agora organiza um jantar. Provavelmente o último jantar de Mateus com a grana que ele tinha. E nesse jantar está ali Jesus, o homem que curou o paralítico. E quem é que Mateus convida para participar deste jantar? A gangue toda. Ele chama todos os publicanos que ele conhecia, pecadores,
E esses publicanos e pecadores se assentam à mesa com Jesus. Irmãos, imagina se a gente está lá no primeiro século vendo essa cena. Aquele que diz ser o Messias com os corruptos, com os que extorquem o povo. Para nós seria de se perguntar por que Jesus está ali. E os fariseus perguntam: Jesus, por que você come com pecadores? Jesus prontamente responde: eu vim para aqueles que não são saudáveis. Eu vim para os doentes, eu vim para os quebrados, eu vim para os abatidos, eu vim para aqueles que têm um currículo horrível. Eu vim para esses. Agora, os que são muito bons, eles não precisam da minha vinda. Então eu vou ficar com aqueles que precisam desse médico, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, isso fecha a conversa. Irmãos, esse encontro curto que a gente leu aqui nesse momento, onde Mateus se torna discípulo de Jesus, tem muitas coisas para ensinar para a gente, e também somos discípulos de Jesus. Eu e você, irmãos, discípulos de Cristo aqui em 2023, podemos aprender muito com este primeiro discípulo de Cristo, lá do primeiro século. Não primeiro em sequência, mas primeiro antes de nós. O que a gente consegue aprender com este Mateus corrupto convertido? A primeira coisa, irmãos, é que se nós somos discípulos de Jesus, então a gente precisa ter a clara consciência de que nós fomos chamados não pela nossa conduta perfeita, mas apesar da nossa conduta imperfeita, nós fomos colocados como discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que ser discípulo de Jesus significa partilhar de um passado sujo, de um passado doente, de um passado ruim, que foi encontrado pelo Salvador. Mateus é o homem que escreve o texto que nós lemos. Mateus é o autor do Evangelho. E Mateus não esconde o pior detalhe que ele tinha da vida dele. Irmãos, Mateus está escrevendo sobre o que ele encontrou em Jesus Cristo. E ele não tem vergonha de esconder que ele era um corrupto que se converteu. Ele não tem vergonha de esconder o detalhe feio da vida dele. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente se converte e assume uma casca de perfeição e religiosidade que parece que a gente saiu do nível humano. Com medo de olhar para o nosso passado antes da redenção, nós nem compartilhamos o poço da onde o Senhor Jesus nos tirou. A gente gosta de criar uma imagem de nós que o pior pecado que nós cometemos não foi tão feio. Sabe o que isso significa? Que nós não acreditamos plenamente na redenção que Jesus Cristo realizou. Irmãos, se é verdade que Jesus redimiu o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, o nosso pior pecado não precisa ser colocado debaixo do tapete. Nosso pior pecado não encontra em Jesus alguém fraco que não consegue nos redimir de coisa A ou coisa B. Nosso pior pecado pode ser redimido em Jesus Cristo e nós não precisamos fingir que o nosso coração nunca foi orgulhoso, nunca foi arrogante ou nunca foi cruel. Nós podemos fazer igual a Mateus, apresentar aquilo que Jesus Cristo tirou de nós. Aliás, talvez essa seja a melhor ferramenta de evangelismo. Irmãos, como nós evangelizamos? Não é jogando no rosto das pessoas a perfeição religiosa que nós temos hoje, mas é contando para elas que nós éramos sujos, mas a despeito da nossa sujeira e apesar da nossa maldade, Jesus Cristo nos encontrou, e como Ele é muito puro e santo em si mesmo, Ele consegue redimir o nosso pior pecado. Isso traz a graça para a vida. Irmão, olha o peso que isso tem para a nossa pregação do Evangelho. O que é que nós pregamos? A gente não prega teoria, a gente não prega um sistema filosófico ou um conjunto de conhecimento. Nós pregamos uma pessoa que redimiu a parte mais suja do nosso coração, tal qual Ele fez com Mateus. Isso aqui é uma porta aberta para a gente poder
se relacionar com as pessoas e apresentar para elas não um cristianismo arrogante de teóricos santos, mas um cristianismo prático de pecadores redimidos. Então, o que é um discípulo de Jesus? É alguém que tem plena consciência que é sujo, mas a despeito da sua sujeira, foi chamado para entrar num time muito seleto, o time dos salvos pelo Cristo, porque Ele tem sim graça para purificar qualquer pecado do nosso coração. Essa é a primeira lição. Segunda lição que a gente aprende com esse Mateus, esse discípulo que era corrupto e que agora se converteu. Irmãos, de todo o evangelho de Mateus, nós encontramos pouquíssimas vezes o nome dele sendo mencionado e sendo exposto. A história de Mateus e o livro que ele escreve não falam sobre ele. Mateus está escrevendo um documento, um evangelho, que vai ser lido pelo mundo todo. Mateus está escrevendo um documento que vai ser a base da fé de muita gente. Mateus, quando escreve o evangelho, tem consciência disso. Mas sobre quem é que Mateus fala? Mateus não fala sobre ele. Todo o evangelho de Mateus, o personagem principal e o centro de todos os assuntos que ele vem versando e conversando conosco, não é ele, é Jesus. O que significa ser um discípulo de Cristo? Significa fazer igual Mateus, tornar Jesus Cristo o tema principal e a mensagem principal de cada ato que nós fazemos, cada história que nós escrevemos, cada dia que nós vivemos, porque a história que importa não é a minha, não é a sua. A história que importa é a de Jesus. O que é que um discípulo de Jesus faz? Um discípulo de Jesus não sai por aí construindo a sua biografia como um grande santo. O discípulo de Jesus faz igual a Mateus. Quando escreve um livro que leva o seu nome, o assunto não é a si mesmo. O assunto é o Jesus Cristo que nos redimiu. Então, o que é ser discípulo de Cristo? É transformar Jesus no tema principal de toda a história da nossa vida. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso, porque se a gente olhar bem, Mateus traz para nós na prática qual é o tema que tem que versar em cada ação da nossa vida. A gente não tem que se esforçar, se esmerar para que o nosso coração se satisfaça, para que sejamos bem vistos ou amados pelo mundo. Nós precisamos nos esmerar para que quando lerem o livro da nossa vida, o livro que leva o nosso nome, não seja o nosso nome que apareça em grande medida, seja de Jesus Cristo. Irmãos, uma última coisa que nós aprendemos com Mateus. A primeira é, se somos de Jesus, então eu e você somos chamados a assumir que eu e você somos sim pecadores, mas que, a despeito disso, Ele nos chamou. A segunda lição que nós vimos é que, igual Mateus, a gente tem que transformar Jesus no capítulo principal de cada uma das nossas histórias. E a terceira lição, irmãos, olha que lindo o que Mateus faz quando ele percebe a glória que o alcançou, a graça que o envolveu. Quando Mateus é envolvido por Jesus Cristo e colocado no grupo dos 12, Mateus tem uma coragem impressionante. Ele chama outras pessoas para conhecerem o Senhor Jesus Cristo. E ele organiza um jantar onde pecadores se assentam à mesa com o Salvador. Irmãos, isso aqui é ser um discípulo de Jesus. É viver de tal forma que outros que nos conheciam, que nos conhecem, saibam que eles podem vir até nós para jantar com o Salvador. Eles podem vir até nós porque o nosso Salvador não é distante. Ele desceu, ele tabernaculou entre nós e olha que coisa, ele jantou na casa de Mateus. O que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Significa viver de tal forma que outros pecadores, outros publicanos, outros mentirosos, outros arrogantes, outros prepotentes, outros lascivos, outros pecadores possam se assentar à mesa para conhecer aquele Cristo que nos colocou no seu time. Mateus é profundamente missionário desde o momento em que ele se converteu. Mateus quer envolver mais gente na obra redentora que Jesus
realizou na vida dele. E aqui é um Mateus que tem, acho que, 2 horas de conversão, que é o tempo de preparar esse jantar. Mas o Mateus, com 2 horas de conversão, era profundamente missionário. E aí, irmãos, isso se volta um pouco contra nós, porque nós não temos 2 horas de conversão, acredito. Nós temos pelo menos aí algum tempo de conversão. E cabe para nós pensarmos nisso. Se nesse tempo de conversão que nós temos caminhado com o Senhor Jesus, se Ele é o tema do livro da nossa vida, vale a pena nós pensarmos nisso. Vale a pena nós pensarmos se, uma vez convertidos, a gente não subiu num pedestal de santidade que nunca era para ter subido e criamos uma imagem a nosso respeito. E vale a pena a gente pensar se o nosso coração tem sido tão profundamente missionário quanto o coração de Mateus. Porque nós somos discípulos de Jesus e nós precisamos estar seguindo o passo daqueles que foram discípulos muito antes de nós, assumindo que somos fracos, mas salvos pela graça, assumindo que Ele, Jesus Cristo, é o grande tema da nossa história e que outros pecadores podem se achegar a nós para conhecer não a nossa história pessoal, mas a história de redenção que Ele nos inseriu, o nosso Cristo. Amém?